Vamos lá, pessoal, para a gente fazer um resumo de tudo aquilo que a gente já discutiu durante esses encontros, tá? Desses 2 meses que acredito eu terem sido muito produtivos, né? Para todos nós, não só para vocês que estiveram assistindo, como também para a minha pessoa que estive aqui ministrando essas aulas, esses encontros, uma vez que as pessoas acham que quando a gente é aluno, a gente aprende mais do que quando é professor. Mas, na realidade, é o contrário, né? Quando a gente dá a aula, a gente aprende mais do que quando assistimos ela, porque requer da gente um estudo mais apurado de todos os temas que estão sendo discutidos no nosso encontro, tá? Então, eu separei aqui alguns tópicos. Primeiro tópico desse resumão do curso de escatologia, tá? É que a escatologia, ela faz parte do campo das doutrinas cristãs. Esse é o primeiro ponto, tá? A escatologia faz parte do campo das doutrinas cristãs. E o que seria uma doutrina cristã? As doutrinas cristãs, elas fazem parte como se fosse de um escopo, né, de uma espinha dorsal que vem acompanhada de outras disciplinas, como, por exemplo, a bibliologia, que trata dos estudos da Bíblia, angelologia, que trata sobre os estudos dos anjos, a martiologia, que estuda o pecado, soteriologia, que estuda a salvação, antropologia, que estuda o homem, a escatologia, que estuda as últimas coisas, entre outras tantas disciplinas a mais. Tá? Tem as 3 que você encontra mais no curso básico e bacharel de teologia, que é a pneumatologia, a teontologia e pneumatologia, teontologia e cristologia, ou seja, Cristo, Deus e Espírito Santo. Outra matéria da grade básico bacharel em teologia é a angelologia, a outra a bibliologia, a outra já faz parte de um contexto mais apurado do bacharel, que é a antropologia e a martiologia, e a bibliologia que você encontra tanto no básico como no bacharel, tá? Então, a escatologia faz parte desse corpo de doutrinas cristãs que nós chamamos de teologia sistemática. E o que é a sistematização da teologia? Entre tantos outros assuntos que discutimos na aula sobre essa temática, eu separei a ideia de que a teologia sistemática ela funciona como um antídoto, tá, para as heresias que são propagadas no nosso meio. É graças à sistemática que hoje nós conseguimos filtrar o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Como é que se faz isso? A sistematização da interpretação das Sagradas Escrituras, elas se tornam um antídoto porque eu levanto um tema a ser discutido e eu preciso, antes de aplicar a interpretação, buscar informações tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E dentro desse processo de busca de versículos que dão base ao tema no Antigo, com versículos que dão base ao tema no Novo, eu vou matando ali, né, a possível existência de uma heresia. Então, a sistemática ela é um antídoto que vai ser colocado em prática para poder matar todo e qualquer tipo de aplicação herética, tá? Dentro da interpretação das Sagradas Escrituras. Lembrando a vocês que a heresia é o ponto inicial para a formatação de uma seita. O que é uma heresia? É a interpretação errônea das Sagradas Escrituras. Lembrando que, para que a Elaine ela possa levantar uma tese bíblica, ela precisa de, no mínimo, 3 versículos bíblicos que dialoguem entre si no Antigo Testamento, 3 versículos bíblicos que dialoguem entre si no Novo Testamento. Esses 3 versículos do Novo que dialogam entre si, juntamente com esses 3 versículos que dialogam entre si no Antigo, precisam dialogar uns com os outros,
tá? Ou seja, não basta só dialogar no novo, tem que dialogar também com o do antigo. Então, se a Elaine levantou um tema, encontrou os 3 versículos no antigo, encontrou os 3 versículos no novo, o que ela encontrou no antigo dialoga com o novo, ela tem liberdade para estabelecer uma doutrina com o tema em que ela pesquisou, tá? Não é simplesmente eu pegar, levantar um tema, encontrei os versículos na Bíblia, vou aplicar e a minha doutrina. Não, não é assim, tá? No mínimo, precisa ter essas características que citei aqui. Então, por isso que a sistematização da teologia, ela é um antídoto para o estabelecimento das heresias. Então, surge a heresia, que quebra esse esqueleto que montei aqui para vocês com os 3 do antigo, com os 3 do novo, tá? Ela quebra esse princípio. Uma vez quebrado e apregoado muitas vezes, ela gera seita, tá? Infelizmente, hoje, muitas temáticas têm sido levantadas sem esses princípios basilares para dizer que aquilo que a Elaine levantou é uma doutrina bíblica ou não é uma doutrina bíblica, tá? Até porque, galera, é muito mais fácil eu montar algo errado do que eu montar algo certo. E por que, que a terra é muito mais fértil para aquilo que é errado? Porque não existem pessoas com paciência para poder provar que aquilo que está errado, de fato, está. Você vê muitas pessoas investindo tempo na produção de coisas ruins e pouquíssimas pessoas investindo tempo em produzir coisas boas. E quando os mesmos produzem coisas boas, ela não é atraente por conta do sistema desse mundo, que atrai muito mais as pessoas para aquilo que é fácil, para aquilo que é simples, para aquilo que é satisfatório, do que para aquilo que é confrontador e que tira a pessoa, de certa forma, da sua zona de conforto. Tá bom? Então, primeiro ponto, a escatologia faz parte do corpo das doutrinas cristãs. As doutrinas formam um esqueleto da sistematização, que é o antídoto para o estabelecimento das seitas que surgem com as heresias. Ficou claro aí, pessoal? Então, sigamos. E o que é a escatologia de fato? A escatologia, de acordo com os nossos estudos, é o tratado, tá, de quando começa as últimas coisas. Tá? Tem-se o hábito de dizer que o significado da escatologia é o tratado das últimas coisas. Não digo que esteja errado, tá? Dizer que a escatologia é o tratado das últimas coisas. Só que, quando começam essas últimas coisas? Essas últimas coisas, elas começam desde quando o homem decide cair na lábia da serpente no Éden. Ali se estabelece o início das últimas coisas, tá bom? Então, ali começa o plano escatológico. O plano escatológico não se inicia com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus lá no Novo Testamento, tá? As últimas coisas iniciam no Éden. O morrer do Jesus lá no Novo faz parte desse tratado que narra o fim de todas as coisas. Tá? A morte e a ressurreição de Cristo é apenas um dos outros pontos que fazem parte desse grande tratado escatológico. Então, o que é a escatologia? Eu prefiro dizer que é o tratado que narra quando começa o fim ou quando começa as últimas coisas. Tá? Eu prefiro dizer assim. Leandro, eu prefiro narrar que a escatologia é o tratado das últimas coisas. Show de bola, não tem problema algum em você tratar a narrativa dentro dessa perspectiva. Só que quando você trata a escatologia como tratado das últimas coisas, logo você precisa perguntar a si mesmo ou explicar para quem você está ensinando que o tratado começa em um determinado momento da história, e esse determinado momento da história é lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, mais sendo específico, com o desenrolar
da ação proposta pela serpente e aceita pelo casal dentro do jardim conhecido como o Éden. Perfeito, pessoal? Terceiro ponto. O terceiro ponto desses nossos estudos é a cronologia desse tratado, tá? A cronologia desse tratado. Como é que funciona a cronologia desse tratado? Lembrando que o Senhor Deus, ele sempre ocupou o seu tempo em realizar o fruto de uma pesquisa que nós viéssemos a conseguir alcançar êxito na compreensão de tudo aquilo que ele está se propondo a narrar. Vale a pena sempre lembrar que tudo aquilo que o Senhor se propõe a pregar sempre foi, é e sempre será didático e pedagógico. Tá? O que é algo didático? Algo organizado. O que é algo pedagógico? Algo compreensível. Então, dentro desse processo que narra o tratado, onde começa as últimas coisas, é didático porque ele é muito bem organizado. E é pedagógico porque ele é, sim, possível de ser compreendido. E qual é a ferramenta que Deus utilizou, ou até mesmo utiliza, para narrar essa cronologia das últimas coisas? Ele trata sobre as dispensações bíblicas, ou a dispensação bíblica, seja como queira você tratar essa narrativa. Eu trato como o período das dispensações, ou dispensacionalismo. Para usar um termo mais teológico, eu pego até um livreto aqui, que é a introdução ao estudo das dispensações bíblicas. Tá? Esse é o termo teológico. A introdução do estudo, a introdução ao estudo das dispensações bíblicas. Tá? Para resumir, dispensações bíblicas. Inclusive, agora no mês de julho, nós vamos iniciar um outro curso livre, aí você fica à vontade caso queira se matricular, tá? Que vai trabalhar justamente sobre esses períodos, né, das dispensações bíblicas. O nome do curso vai ser exatamente esse que eu acabei de dizer para você: Introdução ao estudo das dispensações bíblicas, tá bom? Serão 2 meses de curso nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, tá bom? De 4 da tarde às 6 da noite. Começa no mês de julho, tá bom? 2 meses de curso. Caso vocês queiram fazer parte dessa nova turma, depois me chama no WhatsApp e dê o seu nomezinho, tá bom? Então, quais são esses períodos das dispensações? Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, vamos lá. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do governo divino. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 períodos que narram a dispensação bíblica. Tá? Lembrando que esse termo dispensações são períodos cronológicos encontrados ao longo da história. Vale a pena salientar para vocês aqui que essa ideia de dispensacionalismo ela só é aceita, ô Isabel, para quem é pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas, eles não acreditam no dispensacionalismo, tá? O pré-tribulacionista, ele acredita no dispensacionalismo, tá? Aí você pode dizer, poxa, Leandro, você disse que não defendia nenhuma das teses. De fato, não defendo. Como teólogo, acho que são todas teorias que precisam ser observadas e, de acordo com os acontecimentos, eu passar a entender se o que está acontecendo me aproxima do pré ou do pós. Como pastor de uma igreja, eu preciso ser adepto de uma linha de raciocínio que dialoga com a doutrina estabelecida pela minha congregação. E a congregação ao qual eu auxilio como pastor é uma congregação adepta
do pré-tribulacionismo, como são de todas as igrejas que eu pertenci até o presente momento, tá bom? Não é que eu seja inclinado a uma dessas teorias, mas por obediência pastoral e doutrinária, eu apregoo o pré-tribulacionismo para as minhas ovelhas, não deixando elas ausentes de conhecimento das outras teorias, tá bom? Mas como teólogo, eu prego sempre que eu preciso observar os sinais que o mundo me dá para observar se o que vai acontecer me aproxima do pré, do pós ou até mesmo do mesotribulacionismo, tá? Então a ideia da dispensação, tá? É uma ideia pré-tribulacionista. Fala, Isabel. Aquela que Então, mora no lugar seguro agora, a Isabel mora em São João de Meriti. Ela não mora mais no Chapadão. ai, gente, sabia, cara. Aqui é muito seguro, tá? Obrigada. Tem muitos anjos aqui, pelo menos em volta da minha casa. Fala comigo, Isabel, o que você quer Boa perguntar? tarde a todos, a paz do Senhor. Então, ninguém que adota a visão pós-tribulacionista, eles não acreditam em nenhuma dispensação? Eles não acreditam nesse processo de organização histórica, tá? Eles não são dispensacionalistas. Então, para eles, não há essa divisão de período da inocência, de período da consciência, de período do governo humano, do período patriarcal, do período da lei, da graça e do governo divino. Eles não acreditam nesse processo organizacional das dispensações, tá bom? Eles acreditam que houve um período da história humana que a inocência é encontrada, que a consciência é encontrada, mas eles não acreditam nas divisões, nas aplicações que cada uma dessas dispensações elas carregam. Por isso é importante, Isabel, estudarmos um pouco mais a fundo o que significa cada período desse, o que cada período da dispensação carrega em si. E são muitos os períodos ou as coisas que essas dispensações carregam. Por exemplo, quando inicia o período da inocência, a dispensação da inocência? A dispensação da inocência começa lá com o Adão, tá bom? Qual era o propósito, pessoal, do período da dispensação da inocência? O propósito era provar, é Deus, né? Provando a capacidade do homem em ser fiel a ele em um clima de perfeição. Então, dispensação da inocência começa com o Adão. Qual a finalidade da dispensação da inocência? É Deus provar o homem a capacidade que o mesmo tem de ser fiel a Deus em um ambiente de perfeição. Nessa prova, Adão foi aprovado ou reprovado? Ele foi reprovado. Então, o período da inocência começa com Adão dentro do Éden. Finalidade: ver até que ponto o homem é capaz de andar em fidelidade com Deus em um ambiente de perfeição plena. O cabra cai. Período da dispensação da consciência começa da queda do Adão, aonde ele é expulso do Éden, tá bom? Até ali o período do estabelecer do Noé, ali do dilúvio, pré-dilúvio. Início da dispensação da consciência. Expulso, Noé expulsão de Adão do Éden. Vai até que período? Período do dilúvio, pré-dilúvio ali, tá bom? Qual era o propósito da dispensação da consciência? Provar o homem a capacidade que ele tinha em manter-se fiel a Deus num clima de liberação. Liberação de que tipo? Liberação intelectual. Qual foi a oferta da serpente para o homem? No dia em que você comer dessa árvore, será conhecedor do bem e do mal. Então, qual é o novo período que se abre depois da dispensação da inocência? A dispensação da consciência, pois o homem agora tem consciência dos seus atos. Então, nesse período da consciência, dessa dispensação da consciência, Deus vai provar o homem para ver a capacidade que o homem tem de manter-se fiel a Deus, tendo consciência dos seus atos. O que acontece no término da dispensação da consciência?
O homem é aprovado ou reprovado? Reprovado. Quando Adão é reprovado, ele é expulso do Éden. Quando a humanidade é reprovada no período da dispensação da consciência, eles são mortos pelas águas do dilúvio. Tá? Depois da dispensação da consciência, tem a dispensação do governo humano. Essa dispensação inicia no período pós-dilúvio, ou seja, terminou o dilúvio, Noé sai da arca, inicia ali, tá bom? E vai até o início ali do processo do patriarcal. Qual era o propósito de Deus na dispensação do governo humano? Provar a capacidade do homem em manter-se fiel a Deus como sociedade organizada. Tá? Então, agora no governo humano, esse público, tá bom? Torna-se uma sociedade organizada. E agora Deus quer provar a capacidade do homem manter-se fiel a ele, vivendo em uma sociedade organizada. Por que a sociedade naquela época era organizada? Porque todos falavam a mesma língua, não é isso? Todos tinham o mesmo propósito, todos tinham o mesmo alvo. Então, vamos ver se esse povo é capaz de me glorificar estando em um ambiente onde todo mundo fala a mesma língua, onde todo mundo tem o mesmo pensamento. Sabe o que acontece no governo humano? Torre de Babel. Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem o mesmo plano, todo mundo tem o mesmo projeto, mas qual é o plano e o projeto daqueles que falam a mesma língua? Construir uma torre para chegar até o céu, para que o nome do homem viesse a ser glorificado. Ou seja, a humanidade é reprovada novamente. Consequência da reprovação de Deus em relação ao homem. As línguas agora são repartidas, agora nós não falamos mais a mesma língua, por não falarmos a mesma língua, não temos mais o mesmo plano e nem mais o mesmo projeto. Agora, cada um por si e todos por nenhum. Isso é a terceira dispensação. Está dando para entender até aqui? Depois da dispensação do governo humano, vem a dispensação patriarcal. Inicia ali com o velho jovem Abrão ainda, né? E que segue ali com Abraão, aí tem o seu início em Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, tá bom? E termina, tá bom? Lá ainda no começo da história do povo entrando no Egito. Tá? Então, inicia com Abraão. Qual era a capacidade, melhor, qual era o propósito de Deus com a dispensação patriarcal? Provar a capacidade do homem em manter-se fiel a Deus, pertencendo agora a uma nação separada, exclusiva dele. Dispensação patriarcal. Agora Deus estabelece uma nação que é o seu povo, sua propriedade exclusiva, né? A menina dos seus olhos. Agora, quem toca nesse povo, toca em Deus. Agora, eles não são mais uma sociedade organizada. Agora, esse povo é povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que Deus faz. Deus torna esse povo a sua propriedade peculiar. Vamos ver se agora eles conseguem andar em fidelidade e glorificar o meu nome. Enfim, não conseguiram. Tá? Castigo de Deus, escravidão. São escravizados no Egito. Tá bom? Então, inicia com Abraão livre, termina com os hebreus cativos no Egito. Tá? Acabou o período da dispensação patriarcal, inicia a dispensação da lei. Tá? Essa dispensação da lei, ela começa com Moisés e vai até o Cristo. Tá? Até o Cristo. Até o período pré-crucificação de Cristo. Pré-crucificação. Começa com Moisés e vai até a pré-crucificação de Cristo na cruz. Tá? É o período da dispensação da lei. Qual é o propósito? O propósito de Deus na dispensação da lei é testar a obediência
e a capacidade de Israel em tornar-se porta-voz de Deus. Tá? Dispensação da lei. Qual é o propósito de Deus? Testar a obediência do povo. Vamos ver se esse povo é obediente mesmo às minhas leis. Segundo propósito, ver qual é a capacidade desse povo ser porta-voz de Deus em meio a outras nações pecaminosas. O povo consegue ou não consegue? Não, não consegue. Não consegue. Tanto que não conseguem, que necessário é que se inicie uma outra dispensação, a da graça. A dispensação da graça inicia para poder solucionar o problema da dispensação da lei. Quando é que começa a dispensação da graça? Com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Até quando vai durar a dispensação da graça? Até o arrebatamento da igreja. Então, estamos vivendo a dispensação da graça, tá bom? Qual é o propósito de Deus na dispensação da graça? O propósito de Deus é separar do mundo um povo para obediência e comunhão com Cristo. Então, qual é o propósito de Deus nos nossos dias? Promover a separação da sua noiva da amante, que é o mundo. Esse é o momento de Deus separar o joio do trigo, daqueles que servem para aqueles que não servem. Esse é o momento em que nós estamos vivendo. Tá? O propósito de Deus é separar do mundo um povo para obediência e comunhão. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, iniciará a dispensação do governo divino, tá? Que foi tema da nossa última aula. O que é a dispensação do governo divino? Começa com a manifestação de Jesus em glória, ou seja, o seu retorno lá da batalha do Amargedon, até o juízo do trono branco, tá bom? Qual é o propósito da dispensação do governo divino? São três: estabelecer o seu governo, restaurar a nação de Israel e aprisionar o Satanás. Tá bom? Então, essas são as 7 dispensações, que é a cronologia dos últimos dias. Isso é um resumo. Ficou claro? Entenderam? A Elaine botou show. Ficou claro, Isabel? Ficou claro. Então é agora que Deus está separando o joio do trigo. Sim. Ele está separando do mundo um povo. Para quê? Para obedecer às suas leis e andar em comunhão com ele. Por isso que João vai dizer que Jesus vai dizer, né, no Evangelho de João, que quem me ama guarda e segue os meus mandamentos. Ou seja, vivemos um período onde Deus está à procura de um povo que demonstre o seu amor em relação a ele por meio da obediência à sua palavra. Esse é o povo. É o que Jesus diz para a mulher samaritana. Eu estou à procura de pessoas que me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, de pessoas que tenham comunhão comigo por meio da obediência da minha palavra. É o tempo em que nós estamos a viver. Pegou? E muita gente está se prevalecendo da graça, né? Sim. Acha que está se prevalecendo, né? Tem gente que usa a graça e acaba vivendo em desgraça. Porque acha que graça é uma oportunidade para viver na libertinagem. Tá? A graça não é uma carta branca para você fazer o que quer. A graça é uma oportunidade que Deus nos concede de, mesmo sendo falho, ter comunhão com Ele. Entende? Beleza? Fala, Edmilson. O senhor falou essas 7 dispensações, mas o senhor pulou os 7 anos do anticristo. Não vai ser uma outra dispensação também, não? O período do anticristo, ele vai trabalhar, tá? Dentro desse tempo aí que nós não sabemos se pré ou pós, tá? Entre o período da graça e o período do governo divino.
tá bom? Porque se o governo divino ele inicia com a volta de Jesus, ou a manifestação de Jesus em glória, qual é a manifestação de Jesus em glória? Jesus descendo com a sua igreja para a batalha do Armagedon. E a batalha do Armagedon é a luta do céu contra as hostes do inferno, que é quando Satanás vai ser preso pelo período de 1000 anos e o Senhor governará a terra por o mesmo período. Tá bom, querido? Fala, Isabel. Pastor, eu não consegui assistir a última aula ainda, já está lá na plataforma. Já está lá. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu acho que deve estar lá na aula. Não, mas pode Em fazer, relação, fica à vontade. em relação a essa guerra do Armagedon. É Jesus que vai lutar? Sim, Jesus desce com a sua igreja, né? Igreja ali são todos aqueles que morreram obedecendo às leis do Senhor lá no Antigo Testamento, com aqueles que morreram com Cristo Jesus depois da sua aparição no Novo, descem para pelejar contra Satanás, que é representado pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta e todos aqueles que foram influenciados por ele durante o período de 7 anos, condicionados como da grande tribulação. Vamos trabalhar nesse resumo aqui sobre isso, tá? Mas essa batalha é o próprio Cristo descendo para pelejar, tá bom? Então, esse curso de dispensação bíblica começa em julho, tá bom? A gente está no início de junho, vai começar em julho. É um curso rico, porque vai trabalhar praticamente toda a história da humanidade. Todos os planos, os projetos de Deus. Inocência, consciência, governo humano, o período patriarcal, o período da lei, o período da graça e o período do governo divino. Tá? Já que fizeram escatologia, seria interessante vocês realizarem também o período da dispensação, que vai detalhar um pouco melhor. A escatologia, ela trabalha, por exemplo, no olhar de fora, né? Tem a casa. A escatologia está aqui, olhando de fora, analisando o lado de fora. A dispensação é você olhando do lado de dentro. A escatologia olha a casa do lado de fora. A dispensação estuda o que está dentro da casa. Tá? É você indo um pouco mais a fundo, tá bom? Todos os períodos. E existe uma característica que une todas as dispensações. Qual é essa característica? É que em todas as dispensações é Deus se aproximando do homem. Deus pune o homem, mas cria uma outra possibilidade. O homem não é aprovado na inocência. Deus oferta a possibilidade da consciência. O homem é reprovado na consciência. Deus oferta a possibilidade do governo humano. O homem peca no período do governo humano. O Deus dá a oportunidade na dispensação patriarcal. O homem peca na dispensação patriarcal. Deus dá a possibilidade da lei. O homem peca na lei. Deus dá a oportunidade da graça. O homem peca na graça. Deus ainda dá oportunidade no governo divino. Ou seja, em todo tempo, é Deus indo em busca do homem. Porque ele sabe que se depender do homem, o homem jamais irá em busca de Deus. É sempre Deus abrindo um canal para que o homem se aproxime dele e tenha a oportunidade de ser salvo por ele. Ok? Sandra, você quer falar alguma coisa? Eu vi que o microfone ficou aberto por um momento. Não, pastor, eu ia perguntar, mas depois eu vou perguntar ao senhor no privado, que é sobre o curso. O que você quer perguntar sobre o curso? Ah, não, é porque nós tivemos essa aula de Tiveram dispensação, né? no seminário, né? Foram 4 aulas, E não é foram. um estudo corrido, né? Ah, isso que eu queria saber, se vai ser mais profundo. Vai, até por conta do tempo, né? No curso foram 4 aulas. No Isso. curso foram 4 Acho aulas. Aqui que foram serão 8 4. encontros, fora as atividades, fora os documentários, fora os artigos, né? Fora Uhum. outras coisas a mais. Ah, tá. Tá Tá bom. bom? Obrigada pela informação. Vamos lá. Quarto ponto, pessoal.
O quarto ponto desse chorinho aí da nossa aula é a escatologia, é o tema, né? O quarto tópico. A escatologia não é um estudo só do cristianismo, tá? Não é algo que caracteriza somente o cristianismo. Ah, só o cristão estuda o final das últimas coisas. Não, não é, tá? E a apostila, por exemplo, trabalha outros tipos de religiões, né? Temos o hinduísmo, temos o espiritismo, os muçulmanos, os católicos e os protestantes. Os hinduístas trabalham, por exemplo, dentro do seu plano escatológico, com a transmigração da alma. Tá? Eu pequei, estou aqui na minha vida, morri. Não fui lá uma pessoa que cumpriu com o seu objetivo. A minha alma, ela não vai ir para o céu ou para o inferno, ela vai transmigrar. Se eu fui uma pessoa boa enquanto vivo, cumpri os meus propósitos, eu volto em um corpo de um animal endeusado pelos hindus. O hinduísmo é a religião oficial da Índia, né? Se bem que lá existe uma diversidade muito grande de deuses que corroboram com o hinduísmo. Então, se eu cumprir com o propósito de Deus na Terra, eu incorporo por toda a eternidade no corpo de um animal que é endeusado naquela época. Agora, se eu fui um cabra mau, não cumpri com o meu propósito, a minha alma também vai transmigrar, só que para o corpo de um animal impuro, até que por meio do corpo desse animal impuro eu pague o que eu devo, morra e venha transmigrar para um animal endeusado na época. Tá? Se eu fosse um político, por exemplo, corrupto, morresse, eu ia transmigrar para o corpo de um carrapato, para sugar o sangue de algum animal, porque são isso que esses caras representam. Tá? O espiritismo também trabalha com esse tipo de cenário, só que eles não trabalham com a transmigração da alma, eles trabalham com aquilo que se chama karma. Né? Vivi nessa terra, não cumpri com o meu propósito, eu vou reencarnar, tá bom? No corpo de um outro ser humano, para pagar o meu karma, para que pagando ele eu possa encontrar o caminho da luz. Lembra daquela novela A Viagem, do Alexandre? Então, aquela novela narra perfeitamente o pensamento espírita da coisa, tá bom? Assim como nós temos aí os filmes cristãos, né, os filmes religiosos, aquela novela ela trata perfeitamente qual é a linha de raciocínio dos espíritas dentro desse cenário. Temos os muçulmanos jihadistas, que acreditam que se pagarem o seu preço ou cumprirem a sua missão, eles vão para o harém, para o paraíso, e lá vão desfrutar de 10 virgens todos os dias por toda a eternidade. Tá bom? Por toda a eternidade. Essa é a ideia dos muçulmanos. Os muçulmanos jihadistas, por exemplo, eles acreditam que podem acelerar esse processo. Eu entro dentro da igreja, dentro de um cinema, de um teatro, de um shopping, repleto de bombas no corpo e vou lá e me explodo. Tá? O meu pensamento como cristão, eu vou olhar para um muçulmano dessa forma, vou achar que ele é ruim, que ele assassinou aquela galera que estava ali dentro. Mas no pensamento jihadista, né, islâmico, ele não produziu mal. Ele ganha a salvação porque ele entrou ali dentro, explodiu aquelas pessoas, matou elas, mas produziu salvação para a mesma. Então, quando você vê o noticiário aí, que fulano entrou e explodiu-se dentro de um local, entendam que para aquele homem-bomba, ele não produziu um mal para a vida daquelas pessoas, mas ele salvou elas. E pelo fato de ter salvado aquelas pessoas, matando-as, ele tem acesso direto ao harém com 10 virgens todos os dias por toda a eternidade. Tá bom? Esse é o pensamento islâmico de salvação. Os católicos acreditam naquilo que chamamos de purgatório. Tanto quem serve quanto quem não serve vão para o mesmo lugar.
para o purgatório, tá? Que nós protestantes chamamos de estado intermediário, tá bom? Ou seio do Abraão. Tanto é que quando um católico morre, tem lá a missa de sétimo dia, a missa de corpo presente, né? A missa de 7, de um mês, de um ano, se acende vela para o morto, entre outras coisas a mais. De boa, Márcio, tamo junto. Então, assim, os católicos pensam dessa forma. Ainda existem católicos ou linhas católicas que apregoam a indulgência, que é quando alguém da família da Sílvia se foi e a Sílvia quer a salvação daquela pessoa, mesmo depois de morta ela está, a Sílvia paga lá uma indulgência para a igreja, né? Ou até mesmo por meio das velas que ela acende, para que aquela alma encontre o caminho da luz e automaticamente ganhe a sua salvação. Então, quando um católico morre, ou quando alguém de vertente católica tem um ente querido morto, ela entende que aquela alma ainda tem jeito. Por isso que se pratica tanto culto ou tanta missa aos mortos. Pratica-se para que aquela alma ela não trilhe o caminho das trevas, mas ela possa trilhar o caminho da luz. Ou seja, mesmo depois da morte, existe a possibilidade, na linha católica de pensamento, que aquela pessoa ela pode encontrar a sua salvação. Tá? Exatamente. O Márcio botou um comentário ali que nos faz lembrar do período da história da igreja, né? Lá na Idade Média, a Idade das Trevas, aonde a igreja passou a vender a salvação, que eles chamavam de indulgência. Ou seja, a Isabel perdeu um ente querido, ela sabe que aquela pessoa ou não tem a plena certeza que a mesma encontrou a sua salvação, a Isabel pagava, né? Vinha lá, a igreja soube que um familiar da Isabel morreu. Automaticamente aparecia lá um caça-defunto na casa da Isabel, oferecendo para ela a salvação do morto. O que a Isabel precisava fazer para salvar o morto? Ela precisava pagar. E ela pagava aquilo que chamava-se de indulgência, com a promessa de que, antes do barulho da moeda chegar no final do saquetel do cobrador da indulgência, a alma daquela pessoa já estava na glória, mais purificada do que Adão e Eva eram quando estavam no jardim. A Isabel automaticamente pagava. Tem católicos muito antigos que têm o quadro da indulgência. Aqueles católicos mais antigos, mais ferrenhos, eles colocam lá o quadro da indulgência. Na mentalidade deles, eles já obtêm a salvação, porque eles compraram ela da igreja. Essa ideia de que só há salvação para quem está dentro da igreja é uma ideia católica que surge no período da Idade Média, onde as pessoas eram forçadas a frequentar a igreja porque traziam dinheiro com a promessa ou a ameaça, né? A promessa de que se estivessem dentro seriam salvas e a ameaça de que se estivessem fora iriam para o inferno, tá bom? O Márcio disse que na minha família ainda existe alguns que pensam assim, sim. A maioria dos brasileiros de vertente católica pensam assim. Eu tive no Nordeste, ali em Recife, quando eu casei, e a maioria do público lá é católico, né? De vertente católica. Eles pensam muito assim. Eles pensam dessa forma, desse jeito e dessa maneira. Fala, Isabel. Tem algum texto da Bíblia que eles possam entender assim, que mesmo depois que morre, Não, pagando, não tem existe como nenhum texto obter a da Bíblia. salvação? Não. Porque o católico, ô Isabel, eles não têm a Bíblia como um livro que é a palavra de Deus, mas sim como um livro que contém a palavra de Deus. Então, para o pensamento Sim. católico, não é só a Bíblia que norteia a minha fé, mas as tradições da igreja também vão nortear a minha fé. Então, para o católico, o que a Bíblia diz e o que a tradição católica prega tem o mesmo peso, entendeu? Tem o mesmo peso. E a tradição católica pregou a isso. Então, o católico roxo, ele se agarra às tradições, mais às tradições católicas do que o que de fato a Ah, Bíblia Bíblia, né? retrata. Entendeu? Sim. Uhum.
Temos os protestantes também, né, que somos nós, que acreditamos que pós a morte vamos parar no paraíso, tá bom? No paraíso. E aí, dentro dessa linha protestante, nós temos duas vertentes, né? A vertente nossa aqui do protestantismo evangeliquez, assim podemos dizer, e a vertente da adventista do sétimo dia. Nós, protestantes, né, que difere ali do adventismo, nós acreditamos que ao morrermos vamos para o paraíso, temos consciência de onde estamos e desfrutamos de onde fomos colocados. Ou seja, se morri com Cristo, eu sei aonde estou, desfruto de onde estou, tá bom? E se eu morri sem Cristo, eu vou para aquilo que chamam-se de Sheol. Sei onde estou, desfruto de onde estou. Agora, o adventista prega no sono da alma. Se eu morrer sem Cristo ou morrer com Cristo, eu não tenho consciência de onde estou e não desfruto do lugar de onde fui posto. Somente depois, quando o arrebatamento acontecer, é que eu vou saber se fui salvo ou não, pelo meio do ressuscitar ao som da última trombeta ser tocada. Pegou? Entenderam aí esse quarto ponto? Ok? Quinto ponto. Quinto ponto trata sobre a vinda de Jesus. Tá bom? Vocês sabem que a vinda de Jesus tem ali o princípio das dores, né? Dentro desse processo do princípio das dores, o principal anunciamento do retorno da vinda de Jesus é a existência da apostasia. Tá? A vinda de Jesus será precedida de apostasia. Abra aí para mim, Isabel, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Elaine, Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. Hebreus 2, 1. E Edmilson, que está vendo o final da Champions League, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 3, que na última aula Edmilson leu todos os textos bíblicos. Hoje ele nem aparece na aula, ele está aparecendo. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao versículo 3. Tá bom? Achou aí, Isabel? Posso Achei. ler? Lê aí para mim, por favor. 1 Timóteo. Não é tu não, bebê. Primeira Isabel, tá bom, querido? Quanto é que Então tá o tá bom. jogo da final da Champions League, Edmilson? Que eu sei que tu tá vendo. Vai, fala aí, Isabel, texto bíblico. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E versículo 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a vinda de Jesus será precedida de apostasia. Tá? O que é apostasia? Apostatar-se da fé não é apenas negar ela. Apostatar-se da fé é negar a fé e perseguir quem não negou. Tá? Então, eu neguei a fé e vou perseguir a Sandra porque ela não negou a fé. E o terceiro ponto que caracteriza a apostasia é quando eu me coloco na condição de Deus. Tá? Hebreus 2:1. Rapaz, tá escutando, pastor? Estou perfeitamente. Por esta razão, importa que nós apregoamos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que elas jamais nos desviemos. A apostasia vem por meio de uma pregação
que não é extra-bíblica, tá bom? Uma pregação extra-bíblica é uma pregação que é uma heresia. A pregação do apóstata, ela é antibíblica. Ela é contrária à Bíblia. Ela prega contra os valores que a Bíblia nos tem. Hoje, por exemplo, esse iniciar de Hebreus 2:1, temos visualizado. Não fora da igreja, porque fora já existe há muito tempo. Mas a pregação antibíblica, ela vem por meio agora da boca de pastores e cantores gospel. Como foi o caso do Ed René, que sempre admirei, sempre consumi muita literatura dele. Nossa, tem um livro aqui do Ed René que é top. Tá? Muito bom. Esse livro aqui, ó. Um dos melhores livros que eu já li, Talmidim, do Ed René. Top esse livro aqui, ó. Muito top. Só que o cara, né, se perdeu de uma tal forma que se tornou um apregoeiro da Bíblia ser antiquada, que precisa ser atualizada. Então a igreja não pode se calar. Como é que a igreja não se cala dentro desse cenário? Ensinando a palavra, não é batendo boca com eles, é ensinando a verdade. Se nós decidirmos bater boca com esse grupo, a gente vai estar se rebaixando ao nível deles. Uma mentira se derrota com a aplicação da verdade. Pronto. Fala, Edmilson. Quem está batendo palma para ele é o diabo. Sim. 1 Timóteo, versículo 4, de 1 a 5. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus. Criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Precisa dizer alguma coisa a mais? Não, né? Então, existem outros textos. Estes aqui são os principais, tá bom? Acerca da apostasia que vai preceder o retorno de Jesus. Lembrando que essa apostasia, essas características não vêm de fora, vêm de dentro. O sinal não é de fora, o sinal vem de dentro da igreja, do corpo de Cristo Jesus. Tá bom? Vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês e voltamos com o sexto tópico aí, tá bom? Vamos que vamos, pessoal. Olá, olá. Shalom. Que isso, hein, Edmilson? Negócio aí tá bom, hein? Mas se me convidar, eu não vou, não. Aí é muito perigoso. Aí nem o caveirão entra aí mais, que agora se explode caveirão aí. Ela fez uma torta de frango. Foi aí que aconteceu o evento aí do caveirão, Edmilson? Não, foi lá na Covanca. É em frente à estação Impase, não é nada de Praça Seca. Mas como um subbairro da Praça Seca, eles falam Praça Seca, entendeu? Tem um monte que o pessoal está muito indo para essa área aí, ali perto do Hospital dos Leprosos ali. Cardoso Fonte. Tem um monte aí que o pessoal está indo orar. Não, mas é na estrada Grajaú Jacarepaguá. Não tem nada a ver com a ação daqui, não, entendeu? É longe. É longe, né? Ao ferro, perto da estrada Grajaú.
A desculpa dele. Vamos lá, pessoal. O Márcio sempre te perseguindo. Vamos lá. Sexto ponto, tá? Só trazendo à memória que o quinto ponto foi a vinda de Jesus, tá? E o sexto ponto é o arrebatamento da igreja, tá bom? Esse arrebatamento da igreja, ele também é uma temática muito controversa entre as teorias pré, meso e pós, tá bom? Porque uns acreditam que esse arrebatamento da igreja não existe, esse arrebatamento iminente da igreja, aquilo que nós trabalhamos a ideia do abrir, como do fechar dos olhos, tá bom? Só que essa teoria do arrebatamento iminente da igreja era um pensamento existente lá na igreja primitiva. Os primeiros cristãos, eles eram adeptos dessa linha de raciocínio, tá bom? Isso você encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, que eu não vou ler agora, porque eu vou ler o 16 abaixo, quando nós vamos trabalhar acerca do som da trombeta, relembrarmos um pouco do que foi discutido lá naquela aula acerca dessa temática, tá bom? Então, o arrebatamento da igreja, de acordo com a linha geral, tirando a linha pós, será um arrebatamento iminente que se dará com um abrir e um fechar dos olhos, ou seja, como um ladrão, como diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, tá bom? E de acordo com o pensamento da igreja primitiva. Por isso, abra aí, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 16, e leiam também o versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. Pode ler? Deixa eu só abrir a minha aqui, Edmilson, rapidinho. Pode ler, Edmilson. O 16, tá bom? Porque do mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o 17, tá bom? Trabalha com o arrebatamento iminente da igreja, tá? Que era o pensamento da igreja primitiva, de acordo com o versículo 17, tá bom? De acordo com o versículo de número 17, apregoado por Paulo à igreja de Tessalônica, tá? E existe aí o versículo de número 16, que trabalha esse som de trombeta, tá? Se você fazer uma releitura do versículo 16, está escrito assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você tem aí três tipos de som: o som do alarido, a voz do arcanjo e o som da trombeta, tá? O alarido é para a igreja, tá bom? A voz de arcanjo para Israel e a trombeta para as nações, tá bom? Por isso existem esses três sons. Então, o versículo 16 aplica-se de que forma? O alarido é para a igreja, ou seja, para a igreja compreender que o arrebatamento se deu ou se dará. A voz do arcanjo é para Israel, ou seja, para aqueles que não aceitaram ao Messias, daquele que veio, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E a trombeta para as nações como som de unição. Para a igreja, para ela ser levada, para Israel, para ser conscientizado, e para as nações como metodologia de punição. Fala, Bel. Pastor, então a igreja não vai ouvir o som de trombeta, né? É porque a gente vê, eu já vi às vezes alguém nas igrejas tocando a trombeta para atrair a presença de Deus, Sim, quando né? tem o chofar, né? Isso. Isso, aquele chofar
vale muito a É pena o lembrar sofá, é. que esse chofar, ele tinha alguns significados, tá, Isabel? Por exemplo, lá no livro de Neemias, cadê a apostila? Lá no livro de Neemias, você vê que Neemias tocava o chofar. Aonde o som do chofar era tocado, era onde os inimigos invadiam. Então, esse chofar que se toca dentro de algumas igrejas, principalmente as igrejas que são de cunho apostólico, tá? Elas trabalham com essa metodologia porque o som da trombeta ali, o som do chofar ali, era como se fosse um tocar para o momento da batalha, para o momento da guerra, tá? Momento onde um inimigo ia pelejar contra o outro. Então, por isso que se toca esse chofar. Esse chofar, naquela época, era tocado com essa intenção e que as igrejas apregou na atualidade. Então, quando se toca o chofar, é o momento da igreja entrar em guerra com o mundo espiritual. Por isso, atrela-se à presença de Deus. Pegou? Peguei, obrigada. Então, vamos lá. Então, esse som aí do versículo 16, o alarido é para a igreja, tá bom? Abra aí Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. O alarido. Sim, Márcio, o problema é que mistura muito por conta desse misticismo, né? Já que você falou da mistura, é um misticismo exacerbado, tá bom? Então, o alarido é o som que a igreja, que é tocado para a igreja. Filipenses 3:20. Quem achou pode ler, por favor. Vamos lá, quem achou aí? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 diz, vou ler o 12, o 13 e o 14. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica de Cristo, e que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes os mandamentos imaculados e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o alarido vai servir para ressuscitar os que dormem e transformar os crentes vivos, tá? Quando o som da última trombeta soar, ou o som do alarido tocar, nós precisamos compreender como igreja que tem um significado. Qual é o significado do alarido? O significado do alarido, quem vai escutar o alarido? Os que morreram com Cristo Jesus, tá bom? Os que estão mortos, que morreram com Cristo. E nós, os que ficarmos vivos, por exemplo, se o alarido tocasse agora, nesse momento da aula aqui, os que morreram com Cristo, ou seja, do início da dispensação da graça até o presente momento, eles ressuscitarão primeiro, porque escutaram o som da alarido. E nós que aqui estamos, né, vamos escutar também. Então nós seremos transformados para nos encontrarmos com Cristo nos ares. Beleza? Alarido. Aplica-se a essa perspectiva. Trombeta, ou melhor, a voz do arcanjo, para deixar a trombeta por último. A voz do arcanjo é para que Israel entenda que a profecia lançada por Deus por meio da boca dos profetas está a se cumprir. Abra aí Amós, capítulo 9, verso 11 e verso 12. Amós, capítulo de número 9, versículo de número 11 e versículo de número 12.
Amós o quê? Amós 9, verso 11 e verso 12. Pode ler? Pode, bebê. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Perfeito. Tá? Então, a voz, se o alarido ressuscita ao período da graça, e os que estão vivos nesse período agora, a voz do arcanjo convoca os que morreram obedecendo à lei antes da dispensação da graça ao mesmo processo que a igreja está a enfrentar. Tá bom? E a trombeta é para as nações, ou seja, a fim de consumar a destruição desse sistema, né? desse presente sistema. Então, alarido, a igreja ouve, voz do arcanjo, Israel ouve, e a trombeta, as nações, ou seja, quem não faz parte do grupo da igreja e dos judeus, tá? Que é aquilo que a Bíblia trata de gentios, esses vão ouvir o som da trombeta tocar e vão entender que o momento da destruição desse sistema presente há de ser consumado. Isso você pode ler lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45, e Apocalipse, também, capítulo 19, versículo de número 11, caso eu não esteja enganado, tá bom? Então, alarido, a igreja ouve, a voz do arcanjo Israel ouve, e a trombeta, as nações ouvem. Para a igreja, salvação. Para Israel, salvação. Para as nações, punição, castigo. Tá? Então, esse dia vai chegar quando o som do alarido será entoado, a voz do arcanjo será ouvida e a trombeta será tocada. Tá bom? Perfeito? Entenderam aí? Dúvidas ou não? Sétimo ponto é o ponto do Tribunal de Cristo. Tá? Tribunal de Cristo, vocês sabem bem acerca dessa temática, né? O Tribunal de Cristo também se trata de um julgamento. Mas não um julgamento condicionado à punição eterna. Não é um julgamento que se dará para que as pessoas sejam lançadas no quinto dos infernos ou sejam levadas ao mundo celestial. Tribunal de Cristo é julgamento de obras, com a finalidade de atribuir galardão ou não. Então, o arrebatamento acontecerá. Subiremos às mansões celestiais, ou seja, escutamos ali o alarido. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que vivos estamos, nos encontraremos com Cristo nos ares. Ali vai se iniciar o Tribunal de Cristo, tá? Julgamento de obras. Então, a Sílvia, o Márcio, a Sandra, o Rogério, o Jorge, Isabel, Edmilson, eu e Elaine, vamos ser julgados por Deus, tá bom? Acerca das obras que nós realizamos aqui na Terra. Então, Deus vai querer saber, vai julgar se o que eu fiz na Terra foi para exaltar o meu nome ou para exaltar o nome de Deus. Tá bom? Então, se eu fiz para exaltar o meu nome, as obras que eu fiz vão ser consumidas pelo fogo. Se a Elaine fez as obras para glorificar a si mesma ou a Deus, vai ser o fogo quem vai dizer. Se a obra for consumida, a Elaine fez para enaltecer o nome dela. Mas se a obra não for consumida pelo fogo, a obra que ela fez foi para glorificar a Deus. Foi para exaltar o nome do Senhor. Então, o galardão meu vai ser um e o galardão dela será outro. Um grande exemplo disso é a vida de Jó. Lembra do personagem Jó?
A Bíblia vai dizer que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Quem dá esse testemunho de Jó? O Deus. próprio Deus. É o próprio Deus. Você, em algum versículo, né, acho que são 42 capítulos, né, do livro de Jó, em algum desses 42 capítulos, você visualiza Jó dizendo a seguinte tese: eu sou um homem íntegro, eu sou um homem reto, eu sou temente a Deus e eu me aparto do mal. Você vê em algum momento Jó se enaltecendo? Não. Mas você vê Deus dizendo isso acerca dele. E Deus disse isso aonde? Na terra ou no céu? No céu. No céu. Para quem? Para o diabo. O diabo. Então você vê, fala Para Sandra. Satanás. Satanás, né? Então, assim, você vê Deus dando testemunho de alguém na terra, no céu. Tá bom? Isso só acontece em uma situação. Quando existe um homem, e esse homem pode ser um ser humano de um modo geral, quando um ser humano dá testemunho de Deus na terra, Deus dá testemunho dele no céu. Tá? Então, por que que Deus dá testemunho de Jó no céu? Porque Jó dava testemunho de Deus na terra. E aí surge o oitavo tópico, que é a boda do cordeiro. O que que vai acontecer nas bodas do cordeiro? Exatamente essa narrativa que eu acabei de dizer agora. Porque nas bodas do cordeiro, os fiéis serão apresentados a Deus por Jesus, tá? Como aqueles que não negaram ao mesmo na terra. Ou seja, as bodas do cordeiro será um momento bem parecido com o que é narrado no livro de Jó. Qual o momento? O momento onde Jesus vai dizer: estes são aqueles que não me negaram na terra. E por não terem me negado na terra, eu não vou negar eles no céu. É como se Jesus estivesse dizendo: como eles deram meu testemunho na terra, eu agora estou dando testemunho deles aqui no céu. O que vai mudar é que, no caso de Jó, Deus dá testemunho de Jó para Satanás. Nas bodas, Jesus vai dar testemunho dos fiéis para Deus. É como se Jesus estivesse chegando para Deus e dizendo: eis a minha serva Isabel, eis a minha serva Elaine, Silvia, Sandra, Márcio, Jorge, Edmilson e Rogério. Estes são pessoas tementes, íntegras e que se apartaram do mal. E ouvirão do próprio Deus: entrai-vos pelas portas do meu reino, ao qual eu tenho preparado desde a consumação dos séculos. Então, bodas do Cordeiro se equipara com o testemunho que Deus dá de Jó no céu. A diferença é que Deus testemunha para Satanás e Cristo testemunhará para Deus. Então, o período que eu tenho de vida aqui na terra é um período que eu tenho para testemunhar Jesus nela. Porque quando eu testemunho sobre Jesus na terra, eu sei que em um tempo determinado ele testemunhará acerca da minha pessoa no céu. Abra aí Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Mateus 10, 32 e Apocalipse 3, 5. Apocalipse 3, 5 que eu leio. Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Posso ler? Pode ler. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Perfeito? Então, qualquer um que me testemunhar perante os homens, eu testemunharei também nos céus. Lê o 11 para mim, o 33, Edmilson, se é o antônimo do 32. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Perfeito? Então, período de crente na terra,
período de dar testemunho de Jesus nela, tendo a consciência de que o período das bodas vai chegar, tá? E qual é a característica das bodas? Momento em que Jesus vai testemunhar acerca da minha pessoa no céu. Tá bom? O grande problema do homem é que ele quer dar testemunho da sua própria vida, de quem ele é, né? Ele fala mais dele do que de Deus. Esqueceu-se do princípio apregoado por João Batista, né? Ao qual João Batista vai dizer: importante para mim, por exemplo, chegam lá diante de João Batista e perguntam para ele: tu és o Cristo? Ele: não. Tu és Elias? Muito menos. És algum dos profetas? Ele: não sou. Então quem tu és? Bom, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E qual é a sua missão? A minha missão é fazer com que ele cresça e que eu diminua. Por conta dessa pregação, Jesus disse: não houve homem nascido de mulher maior do que João Batista. E João Batista não curou cegos, não ressuscitou mortos, não levantou paralíticos. Ele apenas enalteceu o nome do Senhor e humilhou o seu nome. Então, enquanto vivo, diminuiu para o nome do Senhor crescer. O problema é que existem pessoas na atualidade que diminuem o nome do Senhor para enaltecer-se. Ou seja, usam a igreja para poder se autopromover. Usam a igreja para se autoproclamar. Usam o altar para se enaltecer. Podem até ir para o céu, mas no período das bodas vão ser envergonhados. No período do julgamento das obras, serão frustrados. Tá? Então, tribunal e bodas estão muito alinhados com aquilo que eu faço na terra, tá? Para aquilo que eu vou receber no céu. E será que tem algo melhor e maior para um crente receber do que o próprio Deus chegar, do que o próprio Filho chegar e falar assim: eis aqui o meu servo, ou a minha serva, que testemunhou acerca do meu nome? Porque é o seguinte, cara, eu testemunhar acerca de Jesus para vocês é mole, porque vocês são tão pecaminosos quanto eu. Eu erro tanto quanto vocês. Então, testemunhar Jesus, enaltecer Jesus para uma outra pessoa é mole. Agora, imagine Jesus testemunhando acerca da minha vida, da sua vida, falha, né? Inconstante, repleta de imaturidade para o próprio Deus. Imagine Jesus chegando para o Criador dos céus e da terra e falando bem de você. Se eu chegar e falar bem da Elaine para o meu pastor, já abre porta para elas, imagine Jesus chegando para Deus falando bem dela. Você prefere o quê? Ouvir eu falando bem de você para uma outra pessoa ou ouvir Jesus falando bem de você para o próprio Deus? Eu acho que é melhor, né? Nós vivemos uma vida com a promessa de que há de chegar o tempo em que Jesus vai falar bem de mim para Deus. E é isso que importa. É isso que vale. Tá? Só que viver dessa forma aqui na Terra é colher marginalização, ou seja, te colocam às margens, você não é popular, a sua agenda não está cheia, você, em algumas oportunidades, não é convidado para algumas situações, não é isso? Mas não esquenta a cabeça, que enquanto o homem te negar na terra, significa que Deus está te recebendo no céu. Tá? E Apocalipse 3:5 vai dizer: o que vencer será vestido de branco, de vestes brancas, perdão. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, pessoal? Compreenderam? Pegaram aí alguma dúvida?
Sigamos então. Nono ponto, o período ali da grande tribulação, né? Lembrando uma vez mais que o período da grande tribulação ele é um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de caos, tá? Esses primeiros 3 anos e meio de paz é o período em que os judeus vão se aliançar com o anticristo. E os 3 anos e meio período de caos é o período onde os judeus vão se negar a sacrificar ao anticristo e se prostrar diante deles. Tá bom? Esse período da grande tribulação, ele tem 3 teorias, né? A teoria pré, a teoria meso e a teoria pós. O pré-tribulacionista acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ou seja, ela será arrebatada antes da manifestação do anticristo. O mesotribulacionista acredita que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, só que somente nos 3 anos e meio de paz. Quando o caos se estabelecer, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. O pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai passar os 7 anos do período da grande tribulação. E só depois do 7º ano, a igreja será arrebatada e logo em seguida voltará para a batalha do Armagedon. Tá bom? Então, acredito que isso fica bem claro na mente de todo mundo. Tá bom? O 10º ponto. 10º ponto vai tratamos sobre o anticristo, o falso profeta e a besta. Quem é o anticristo? O anticristo não é aquele que é o oposto de Jesus em persona, né? Em imagem. O anticristo, a priori, nos 3 anos e meio, nos 3 anos e meio de paz, ele vai dar tudo que Israel sempre quis receber: poder, notoriedade, governabilidade, tá bom? Centralização de mundo. Então, tudo aquilo que Israel esperava que Jesus desse para ele enquanto veio à Terra, o anticristo vai dar, tá bom? Então, o anticristo vai fazer de Israel a menina dos olhos de Deus, tá? Só que há de chegar um período em que esse anticristo vai cobrar, né, o ônus do bônus. Vai chegar um momento em que Israel vai ter que pagar a conta. Te dei tudo do bom e do melhor, agora chegou o momento de eu querer a minha parte. Qual é a parte que o anticristo vai cobrar de Israel? Culto, adoração. Tá? O anticristo ele vai usar de uma estratégia diferente do que o Satanás usou com Jesus lá no deserto. Né? Qual foi a característica da ação de Satanás com Jesus no deserto? Primeiro, ele pede algo, depois ele diz o que iria dar em troca, como foi quando Jesus foi levado no alto do pináculo e o Satanás falou assim: tudo isso te darei se prostrardes me adorar. Então ele trabalhou as 2 ideias. O anticristo vai usar de uma outra estratégia. O anticristo primeiro vai dar. Toma. Quer riqueza? Toma. Quer poder de governar o mundo? Toma. Quer ser o centro do universo? Toma. Quer restaurar o altar, ou melhor, o trono de Davi? Toma. Quer levantar o 3º templo? Toma. Depois que o anticristo der tudo para o Israel, aí ele vai cobrar. Na mente de Israel, nunca vai ser cobrado. No coração do anticristo, uma hora eu puxo a corda. E chegar o momento da puxar da corda. O anticristo, depois de ter dado tudo, agora vai dizer: agora é minha vez. Vocês pediram, eu dei. Agora é o momento de eu pedir e vocês darem. O que você quer, anticristo? Eu quero culto, sacrifício e adoração. Construir o templo, agora vocês sacrificam para mim. Construir o templo, agora eu quero sentar no trono. Construir o templo, agora eu quero canções em meu nome. Eu não sei se ele é miliciano ou comando vermelho. Eles fazem a mesma coisa? É. Então,
Nesse momento, Israel vai romper com o anticristo. E aí entra a pessoa do falso profeta. Qual é o papel do falso profeta? É constranger, tá? Com a intenção de conseguir novos adeptos, tá bom? Qual o papel do profeta? Ser boca de Deus. Qual o papel do falso profeta? Ser boca do anticristo, tá bom? Então, o falso profeta vai pregar, vai influenciar, vai tentar encontrar novos adeptos. Por exemplo, o Edmilson não quer mais seguir o anticristo. O falso profeta vai tentar convencer o Edmilson a servi-lo. O falso profeta não prospera na ação de convencimento do Edmilson. Qual é a terceira ação? O envio da besta. A besta não vem para convencer por meio de palavras, vem para convencer por meio de ameaças. Ou seja, a besta vai chegar para o Edmilson e vai falar assim, ou aceita ou morre. Entendeu? E aí vai caber o Edmilson aceitar a proposta do falso profeta por meio da ameaça da besta ou morrer. Se o Edmilson resolver morrer para não aceitar, ele encontra a sua salvação. Pois naquele período só vai haver salvação por meio da morte da própria pessoa. Lembrando que só há salvação pelo derramamento de sangue. No período da grande tribulação, o derramar do sangue de Jesus não vai servir mais para salvar o crente. Só por meio do próprio sangue do crente. Ou seja, o Edmilson não vai poder recorrer ao sangue do cordeiro vertido na cruz para se salvar. Se ele quiser se salvar, ele vai ter que sangrar. Ele vai ter que ser o próprio sacrifício. Ele vai ter que se sacrificar. Então, ele nega, a besta mata, ele encontra a salvação. Só que nesse período, muita gente vai ficar com medo das ameaças da besta, vai ceder e não vai obter a sua salvação. Após o término desse processo, vem a batalha do Armagedon, Satanás é derrotado, o Senhor governa por um período de 1000 anos, e nós trabalhamos isso na última aula, então está bem fresquinho, está tudo inserido lá, onde todos os acontecimentos dar-se-ão até o juízo das nações e o juízo do grande trono branco. Perfeito, pessoal? Dúvidas aí nesse nosso chorinho aí, nesse nosso resumão? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, pastor Paz. Vai, Jorge. Quanto é que foi o jogo da Champions, Jorge? Não estou assistindo não, porque eu não sei nem se a Globo está liberando, que eu não tenho TV a cabo mais não. O negócio do Jorge agora é ficar pescando. Já comprou vara de pesca, já, Jorge? Ainda não curto pescar não, curto ver o pessoal pescando só. Tenho paciência não. Eu faltei algumas aulas. Na verdade, eu assisti um sábado sim, um sábado não. Deixa eu botar o fone aqui. Fala comigo, Jorge. Vai ficar melhor. Eu assisti um sábado sim, um sábado não, presencial, né? Foi ministrado no curso literal 8, com a exceção com a de hoje, 8 aulas? Foi, 8 aulas. Essa, se eu não me engano, é a nona ou a 10ª. Tá, o senhor falou que disponibilizou, né? Eu entrei lá no Google e a última aula que eu vejo lá naquele 26 de março está lá, aula 7. Inclusive, não sei se foi 2 vezes. Tá? Então, eu vou organizar lá, porque a 8ª aula tá na playlist do YouTube. Tá? Eu só não lancei ela para o Google, mas está na playlist do YouTube, do canal do YouTube. Tá? Aí eu vou botar lá para a plataforma, que foi a última aula, a aula da semana passada. Quem assistiu a gravação da aula da semana passada? Tá lá na playlist do YouTube. Por isso que eu não consegui assistir, que eu vi no Google. No Google tá as anteriores. Tem uma, de fato, lá, que eu botei aula 7, tem 2 aulas 7 lá, né? Porque na hora da digitação, eu não digitei no canal do YouTube,
quando você passa do computador para o YouTube, que é a plataforma que hospeda, né, o vídeo, tem ali para você titular o vídeo. E eu acabei pulando as etapas e não dei o nome. Então, eu vou só mudar o título da aula. Tá? De fato, tem 2 aulas, 7 lá. Tá? Eu vou pegar a aula 8, que está na playlist do YouTube, e organizar lá. Tá bom? Deixar tudo organizadinho, porque o acesso é vitalício. Vocês não vão perder nunca essas aulas. Né? Tem aluno aqui que assistiu a aula de História de Israel comigo lá em 2020, que até hoje assistem. Né? Fica até lá, até hoje. Né? De vez em quando o Ladeira posta lá, assistindo a aula da História de Israel. Fala, Sandra. Era só Oi, isso. oi, Jorge, já concluiu? Fala, Sandra. De vez em quando eu assisto a primeira aula, do primeiro dia do nosso curso, que teve Mas, aquele choro todo, que eu não conseguia entrar. da História de Cecília, Israel? não, a primeira aula de teologia, Cecília me ajudando, Cecília, e eu não conseguia entrar de jeito nenhum. Fui Queria para casa dela. desistir. Não, aí o que aconteceu? Meu computador descarregou. Nossa, naquele dia foi uma luta. Eu falei, Cecília, vai para a tua aula, depois eu vejo lá. E eu vou ver, de vez em quando eu vou lá ver para não esquecer. Cecília é uma Igual os bênção. povos, para não esquecer a erva amarga que eu comi naquele dia que eu não conseguia entrar. Cecília é uma bênção. Pena que sumiu. Nunca mais vi a Cecília. Ela tá no mesmo ritmo, né? Trabalha um É, dia assim, trabalha um dia dia não. não, Eu moro aquela do lado dela, fico semanas sem vê-la. correria danada. Mas, É. cara, benção. Então, pessoal, outro ponto que eu quero falar com vocês aqui nesse momento é que eu vou colocar um link lá no nosso grupo, aonde eu vou pedir nome, né, o nome completo de vocês lá, tá bom? Para que eu possa fazer o certificado da conclusão do curso de vocês, tá bom? Eu vou fazer, vou mandar em PDF para o privado de cada um, tá bom? Beleza? Fala, Isabel. Então, depois da luta do Armagedon, né? Aí Satanás vai ser lançado no inferno. Sim, por Ele 1000 anos. e depois. Depois ele vai, aí o Senhor vai governar por um período de 1000 anos, tá? 1000 anos. E o Satanás preso, tá? Lembrando que quando terminar a batalha do Armagedon, quem será lançado no inferno? A besta e o falso profeta. Satanás será preso. Não é o momento ainda da condenação do cabra. Ele será preso por 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, onde Satanás será preso, o Senhor vai governar a terra, que é aquilo que nós chamamos de milênio. Tá? Tá nas aulas gravadas. Milênio. Depois desse término de 1000 anos, que pode ser literal, como não pode ser literal, expliquei isso claramente lá Uhum. nas aulas anteriores, né? A metodologia, se não me engano, na aula passada, eu detalhei, né? Eu detalhei, assista depois. Eu detalhei, tintim por tintim, não foi? O período do milênio. Então, depois desse período de 1000 anos, Satanás será solto por mais um período de 1000 anos. Depois desse período de 1000 anos, o Senhor o derrotará. E aí, de fato, ele será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Tá bom? E as pessoas que não aceitaram a Cristo? As pessoas que não aceitaram a Cristo serão julgadas no juízo do grande trono branco. Ali as pessoas serão julgadas, tanto as que não aceitaram a Cristo durante o período do milênio, onde Satanás foi preso. Porque o que acontece? No período do milênio, onde Satanás estiver preso, muitas pessoas vão caminhar com Deus, mas não vão servi-lo. Vão apenas desfrutar das regalias que o mundo há de ofertar para eles. Tá? Quando Satanás for solto por um período de 1000 anos, aí a gente vai ver, né? A gente não, né? Eles vão ver quem é quem ali naquele período. Então,
Satanás sendo preso, sendo lançado no inferno, essas pessoas que viveram nesse período aí do milênio, onde se uniram a Satanás, serão julgadas e lançadas no inferno, né? E as que ainda não foram lançadas no inferno, estão esperando o juízo final, quem vai participar do juízo final? Dos mortos, né? Aqueles que não foram arrebatados, né? Lá no período do arrebatamento. Ou seja, Deus vai pegar todas as pessoas que morreram lá de Caim e Abel até o milênio, término do milênio, onde Satanás será solto. Então, todas as pessoas que não foram ressuscitadas, tá bom? Que morreram e não ressuscitaram, serão julgadas no juízo do grande trono branco para a sua condenação, não para a sua salvação. Tá? Então, na aula passada, inclusive, eu trabalhei a ideia que os mares devolverão seus corpos, as sepulturas devolverão seus corpos, para que todos venham ser julgados por Deus e lançados no inferno pelo Senhor. E a dúvida é, e vão ficar lá pela eternidade? Por toda a eternidade. Para todos sempre. E vai ficar sofrendo para todo sempre? Para toda a eternidade. Para sempre. Que eu estava conversando com a minha mãe, e eu falei, mãe, tá escrito. Ela falou assim, não, mas Deus é amor, ele não criou o homem para poder ficar eternamente. Vai ter uma hora que ele vai destruir e vai acabar com tudo. Então, de fato, Deus não criou o inferno para o homem. E Deus não manda ninguém para o inferno. Quem decide ir para o inferno é o próprio homem. Se dependesse de Deus, nenhum homem iria para o inferno. Tanto é que eu trabalhei no primeiro tempo as dispensações, que nada mais são do que ferramentas que Deus oferta para o homem não ir para o inferno. A ida para o inferno nada mais é do que a consequência das ações do homem. Deuteronômio, capítulo de número 30, vai dizer que eis que põe diante de vós dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Então, você é quem escolhe. O Senhor, ele está ali apenas para fazer cumprir a sua palavra, que desde o começo está a dizer que ele te propõe dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Se você escolher o caminho da bênção, ele vai velar, pode passar, Luísa, ele vai velar pela sua palavra. Dá tchau aqui pro pessoal, já que você está passando aí. Ó. Olha lá, dá tchau para eles lá, olha lá. Tchau, pessoal. Então, no final dos tempos, o Senhor só vai fazer valer o que ele deixou escrito. Então, por exemplo, você escolheu o caminho da bênção. Ele vai fazer valer a palavra que ele liberou. Bom, Isabel seguiu pelo caminho da bênção, então eu vou fazer valer a minha palavra. Ela vai viver para toda a eternidade nas regiões celestiais. Agora, eu escolhi o caminho da maldição. Logo, ele vai fazer valer o cumprimento da sua palavra. Agora, quem decide ir para o inferno não é Deus. Sou eu, por meio das minhas ações e por meio das minhas atitudes. Deus é amor. Ela também certo está. E o fato de Deus amar significa que ele faz valer a sua palavra uma vez mais. Ou seja, quem ama, justo é. Então, Deus demonstra o seu amor para quem andou em conformidade com a sua palavra. Porque se Deus amar e corroborar com o erro do homem, aceitando ele no céu, mesmo ele vivendo uma vida que condicionava ele ir para o inferno, o amor dele não se manifestava em justiça. Deus ama? Ama. E por amar, ele é justo. Ele dá a cada um de acordo com as obras das suas mãos. Deus é amor. Sim, ele deu 7 dispensações em toda a história da humanidade para demonstrar o seu amor. De que forma? Sempre ofertando uma oportunidade para que o homem pudesse obter a sua salvação. Ele amou tanto o mundo que demonstrou isso ao entregar o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, demonstrar amor, Deus demonstra. De que forma? Entregando o seu Filho. Agora, crer é com você, não é com Deus. É como se você dissesse para o teu esposo, eu te amo.
quero passar a vida inteira ao seu lado. E o seu esposo virasse as costas e fosse embora. Ou seja, você deu amor, ele não aproveitou. Quem vai para o inferno? Aquele que não aproveitou do amor que Cristo deu na cruz do Calvário. Pegou? Entendeu? Entendi. Nesse milênio, as pessoas vão ter chance ainda de se virar para Deus? Bom, no milênio, as pessoas não vão ter a oportunidade de se virar contra Deus. Elas vão ter a Não, para oportunidade. Deus. Então, elas não vão ter a oportunidade de se virar para Deus. Elas vão ter a oportunidade de não se aliançar ao diabo. Se essas pessoas não negarem a Deus, se essas pessoas não aceitarem a oferta do diabo, automaticamente elas estão dizendo que são adeptas de Deus. No período do milênio, que Satanás vai governar, não é o momento de eu não aceitar a Deus, é o momento de eu negar ao diabo. Então, quem negar ao diabo significa que manteve a sua posição com Deus. Tá? Fala, Jorge. Pastor, na última aula o senhor fez uma explanação sobre a diferença entre inferno e lago de fogo? Não, que eu me lembre, não. É porque lá em Apocalipse 20:14 fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Aí eu fui fazer umas comparações em várias versões, Armênia, JFA, corrigida, atualizada. Mesma coisa também. Eu tenho uma Então, Thompson aqui também. é o mesmo Aí termo. fica essa dúvida. Pô, se até o inferno, que a gente pensa, né? Imagina, o inferno já come a condenação, né? Uhum. Aí fala que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. A Mateus morte e o 20? inferno. 14. Perdão, Apocalipse 20? 14. Vamos lá. Aqui na Bíblia de Estudo do Expositor do Jim Swagger. Diz assim: e o inferno e a morte foram lançados no largo de fogo. Aqui o Jim Swagger vai dizer que combinados, né, inferno e morte, inclui os ímpios de todas as eras. Essa é a segunda morte, a separação eterna de Deus e o lago de fogo. O inferno e a morte, na realidade aqui, trata-se daquilo que os gregos chamam de Sheol, né? E Hades, ou seja, a primeira morte e segunda morte. O lago de fogo e enxofre é o término, né, final de toda a condenação. É como se você, mal comparando, tá? Não sei se vai ser plausível essa explicação. Você foi condenado, né, em primeira instância, em segunda instância, e aí vai chegar o dia de você cumprir a pena, né? Então, primeira instância, a morte. Segunda instância, inferno. Cumprimento da pena, a morte e o inferno, ou seja, as duas mortes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Perfeito? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Eu só quero falar o seguinte. Fala, bebê. Nas próximas aulas, por favor, convida o Monte da Restauração. Ele está desviado, Varão. Aquele ali está desviado, entendeu? Tá não. Ele posta a foto dele pregando e tudo. É antiga aquelas fotos, cara. Aquelas fotos dele pregando é antiga. Entendeu? Ele tira um monte de fotos ao longo do tempo, depois vai postando uma por uma. Entendeu? A tabuada era feita no quadro. Pessoal, eu posto lá depois no grupo, lá para vocês colocarem o nome de vocês completo. Se for precisar do nome completo para fazer o certificado, mandar em PDF para vocês, e caso vocês queiram imprimir, tá? Para receber. Caso vocês queiram, eu vou colocar lá o folderzinho, vou adiantar aqui alguns projetos. A gente vai lançar esse curso aí de dispensação bíblica, tá bom? Que nada mais é do que a continuidade de um curso escatológico. Vou lançar também um curso de profetas menores, a história dos profetas menores, onde a gente vai trabalhar profeta por profeta, tá bom? Profeta por profeta, vão ser esses dois cursos. E vou também lançar o curso
reeditar, né, fazer a reedição desse curso, que eu dei esse curso na pandemia de 2020, tá bom? De introdução aos evangelhos, tá bom? Esse curso também foi top, de introdução aos evangelhos. Então, vão ser esses 3 cursos aí: dispensação bíblica, profetas menores e introdução aos evangelhos. Depois eu passo maiores informações para vocês lá no grupo, mas peço a Deus que vocês estejam conosco aí, tá? Vocês que fizeram o curso de escatologia vão ter, claro, um desconto, não vão pagar o mesmo preço que os demais. Então, quem puder dar continuidade aí a me abençoar dessa maneira, tá bom? Eu vou ficar muito grato, tendo condições de trazer o sustento para minha casa por meio daquilo que me informei. Amém? Mas, de qualquer forma, quero agradecer a vida de todos, tanto os que estão aqui, quanto daqueles que assistem às gravações, que compraram esse curso, que estiveram conosco. Vocês me abençoaram muito, vocês não têm noção do quanto foi bênção para mim estar com vocês. Não só financeiramente, porque eu trouxe condições de trazer o pão e o leite para a mesa da minha casa, como também eu enriqueci ainda mais o meu conhecimento. Tá bom? Lembrando que em alguns cursos que a gente oferta, claro que tem ali na grade do básico, do bacharel, mas nesses cursos os detalhes são muito mais elevados e a oportunidade de se discutir muito mais intensa, tá bom? Aqui eu tenho pessoas que eu conheço há anos, como o Márcio, né? O Meneguti eu conheço há muito tempo, o Márcio, conheço muito tempo o Edmilson. Nossa, quanto tempo eu conheço o Edmilson? Gente, conheço o Márcio e o Edmilson, o pastor Jorge também. Eu conheço essas 3 pessoas, sei lá, desde 2014, 2015 que eu conheço eles, né? Que são pessoas que me acompanham aí, que sempre que eu oferto o curso, estão sempre me abençoando de alguma forma, de alguma maneira, tá bom? Então, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês e que o Senhor continue abrindo portas para vocês, abençoando a vida e a família de todos. Amém? Vamos orar para nós terminarmos nossa aula? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por essas vidas que aqui estiveram durante esse tempo de curso, Senhor. Não são alunos, são amigos, na verdade. Como eu acabei de dizer, Edmilson, Márcio, pastor Jorge, né, a Rosana, entre outros mais que se matricularam nesse curso, são pessoas que eu conheço há décadas, se assim nós podemos dizer, né? Porque conheci alguns deles em 2013, 2014, e hoje nós estamos aí em 2023, e são pessoas que continuam, Senhor, acreditando no meu trabalho, acreditando naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Tanto também as outras pessoas que foram chegando, né, ao decorrer do tempo, como a Silvia, que conheci também há décadas, que também acreditam no nosso trabalho, membros da igreja onde congrego, vidas, Senhor, que me abençoaram muito se matriculando nesse curso e comprando esse projeto, Senhor. Eles não têm ideia do quanto eles me abençoaram. Eles podem até dizer, esse curso foi uma bênção, aprendi muito, vou continuar aprendendo, mas não se compara a bênção que eles derramaram sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, pois a tua palavra diz que o suor do nosso rosto nós nos sustentaríamos, Senhor. Então, eles me deram a oportunidade de eu trazer o sustento para minha casa, de honrar com os meus compromissos na minha casa. Então, eu peço a ti que o Senhor abra portas que ainda não se abriram, que o Senhor leve esse povo a lugares que eles ainda não conseguiram chegar, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em todas as áreas da vida dos teus filhos, e que aonde quer que eles coloquem os seus pés e as suas mãos, o Senhor faça com que eles prosperem. Cuide da saúde, cuide da família, dos relacionamentos, da fé, Senhor. Abra, Senhor Deus, as comportas do céu e derrame sobre a vida de cada um dos teus filhos uma intimidade que eles ainda não conseguiram desfrutar. Assim, Deus, eu como ministro do teu evangelho, eu abençoo a vida dos teus filhos e assim o faço no nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E até os próximos encontros, tá bom? Beijo grande, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. Aguardando os próximos, Marcinho. Fica na paz.
Rapaz, rapaz. Márcio é um grande amigo. Nossa, o Márcio é um amigo assim de muitos anos, cara. O Márcio já me abençoou muito já. Deus abençoe sua vida, tá, Márcio? Um abraço.